Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você, mais um domingo na sua casa. Obrigada pelo carinho, pela audiência e por estar acompanhando o programa também nas redes sociais. Obrigada pelas perguntas, a participação de vocês é sempre muito importante. No programa de hoje eu recebo três mulheres, três convidadas para falar de temas importantes sugeridos por vocês nos nossos canais de comunicação. Nós vamos falar de retinopatia diabética, vamos falar de canabidiol e também de cirurgia robótica de cabeça e pescoço. Então fique de olho que o programa começa agora. E eu começo o programa de hoje conversando com ela, minha conterrânea lá de Taubaté, a doutora Débora Fukuoka. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Doutora, e vamos falar de um tema, eu até falei bastante sobre esse tema, mas eu percebo que as pessoas ainda têm dúvida, ainda têm receio quando se fala em canabidiol. Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de canabidiol, se ele já está sendo utilizado no Brasil. Sim, já tem sido utilizado há bastante tempo. Eu mesma prescrevo desde o ano passado. E antigamente tinha um pouco mais de entrave, tinha um processo um pouco mais rigoroso. Agora tem sido mais facilitado, apesar de ter algumas resistências a princípio até de outros médicos para prescrever. Resistência de médicos? Na verdade, sempre tem um preconceito quando você não conhece sobre o assunto, né? Sim. Hoje em dia, alguns laboratórios têm investido mais em educação médica continuada para que mais médicos comecem a prescrever para ajudar mais pessoas, né? A gente sabe que o canabidiol, ele é derivado da maconha. Você percebe essa resistência também dos pacientes? Olha, tem muitos pacientes que me procuram já querendo fazer o uso dessa medicação. Já porque- leu tudo na rede social? Exatamente, já sabe como funciona. Quem conhece alguém que faz uso, na verdade, já sabe do excelente resultado, então já procura por isso. E tem algumas pessoas que a gente sugere, mas eu explico o quê? Que, na verdade, essa parte da maconha, que seria o efeito psicotrópico, quando você faz uso da medicação, você não atinge isso, né? Por isso, o ideal é sempre fazer o uso da medicação com certificação. Isso eu sempre explico para todos os pacientes. Tem alguns pacientes que falam, tem gente que entra com processo para plantar ou compra de óleos artesanais, só que esses óleos, geralmente, eles não têm um certificado de que realmente aquilo é uma medicação. Isso é o mais importante atualmente. A gente sabe que o canabidiol, na verdade, já é utilizado em alguns tratamentos, como epilepsia, por exemplo, gente. Só quem tem filho que tem epilepsia sabe o sofrimento que é e o quanto ele é benéfico. Agora, também para o tratamento de outros problemas de saúde. Agora, é claro que não é algo que você vai banalizar, né? Então, as pessoas, eu vou plantar, vou cultivar em casa. Não, não pode cultivar, não pode plantar. Existe a prescrição médica e é todo médico que pode prescrever? Então, tem algumas especialidades atualmente que têm prescrito mais, por exemplo, atualmente psiquiatria, neurologia, a parte de ortopedia, medicina da dor, que mais? Geriatria, alguns têm prescrito, e medicina do esporte, porque muitos atletas de alta performance têm utilizado. Além da epilepsia que eu falei que já é utilizado, que tipo de tratamento pode ser feito com o canabidiol? Olha, os principais são epilepsia refratária, né? O autismo, a gente tem um resultado absurdo, muito incrível. A dor crônica, incluindo o câncer. Então, para as dores, para os efeitos colaterais da quimioterapia e também até para prevenção de metástase, porque ele tem uma atividade anti-inflamatória. Então, assim, tem aumentado o número de patologias que a gente trata, síndrome do cólon irritável, psoríase. Então, são várias Pode, né? doenças. Tantos benefícios através de um derivado, de uma substância que gera essa dúvida nas pessoas, mas que aí a medicina tem feito muito sucesso e ajudado muitas pessoas a terem mais qualidade de vida no tratamento. Agora, a pergunta que não quer calar. É caro? É acessível? Porque também tem isso, né? Às vezes aparece tanta coisa boa, mas não é todo mundo que pode ter. Eu sempre falo disso no programa. Então, o que acontece? Tem um preço elevado, então isso é uma coisa que muitas pessoas me mandam mensagem perguntando. Existe atualmente só um laboratório que tem a venda nas farmácias, hoje em dia precisa de prescrição médica, que é o laboratório Prati, e tem vários que são importados que você precisa fazer um processo na Anvisa. Tem algumas marcas que eu até prescrevo mais, como a Green Care, outros que investem em educação continuada. Mas o que acontece?
Existem vários tipos de canabidiol, Sim. com THC, sem THC, depende da sua patologia. Então, o custo do seu tratamento também vai depender disso, de qual canabidiol que você vai usar, porque daí a quantidade que você vai usar depende disso daí. Tratamento, saúde tem que ser acessível, não pode ter distinção de classe social, quem pode tratar, quem não pode. Tratamento tem que ser para todo mundo. Doutora, obrigada pela sua participação. Sempre um prazer falar de um tema tão importante. Sim, obrigada. E agora eu quero te convidar, fica aqui comigo, nós vamos assistir uma matéria que a doutora Débora Viana, ela é médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, está sempre aqui no Saúde Você, concedeu uma entrevista para falar sobre cirurgia robótica de cirurgia de cabeça e pescoço. Confira. Hoje eu vim visitar a CSJ Oncologia, conversar com a doutora Débora Viana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Bem-vinda aqui Obrigada. com a gente. Mais uma vez. E agora para falar de uma novidade para quem está em casa, né? Doutora, a gente vai falar sobre cirurgia robótica, que as pessoas têm perguntado na área de cirurgia cabeça e pescoço. O que é a cirurgia robótica? E aí a gente já vai entender onde pode ser realizada, que eu estou com pergunta aqui do telespectador. Bom, vamos lá. Então, a cirurgia robótica nada mais é que o uso de um robô para performar uma técnica cirúrgica que já existe, né? Então, na verdade, o robô vem vindo e aumentando nos últimos 20 anos, em todas as outras especialidades. Na cabeça e pescoço é uma novidade que nós estamos trazendo, né? E na verdade, qual é a utilidade dele? O robô, ele permite alguns movimentos que a nossa mão não é capaz de fazer. Que não alcança, de Não repente, alcança, né? E em espaços pequenos, né? Nós não temos a destreza para fazer alguns tipos de movimento. Então, nós precisamos de espaços maiores para usar as nossas mãos. E aí o robô, ele consegue entrar em espaços menores, mais distantes e consegue virar 360 graus, coisa que a minha mão não faz. Ou seja, a gente está falando de algo super inovador e mais do que isso, que faz um trabalho minucioso, né? O robô, ele faz esse trabalho minucioso. Exatamente, né? Na verdade, o robô, ele vai dar um resultado oncológico igual a uma cirurgia tradicional, mas com a vantagem de nós termos um acesso menos invasivo. Então, nós podemos fazer algumas cirurgias em cabeça e pescoço, por exemplo, sem cicatriz ou com cicatrizes, exatamente, em locais completamente escondidos, que vão passar imperceptíveis depois. Agora, você falou da questão da não cicatriz, que isso é muito importante. Mas falando da cirurgia robótica, na cabeça e pescoço, que tipo de cirurgia pode ser feita na cabeça e pescoço? Existem algumas que classicamente já estão sendo utilizadas, por exemplo, orofaringe, então para operar tumores na amígdala, da base da língua, que antes nós precisávamos entrar pelo pescoço do paciente, então fazer uma cicatriz grande, abrir a boca do paciente com uma cicatriz na face, e agora com o robô nós conseguimos entrar direto através da boca e acessar esses lugares e ter o mesmo resultado oncológico. Além disso, nós conseguimos operar, por exemplo, uma glândula salivar que fica aqui, ao invés de fazer uma cicatriz aqui, nós fazemos atrás do cabelo, dentro da área Nem aparece. do cabelo. Exatamente, o cabelo cresce e a cicatriz fica completamente escondida. Eu ia até perguntar sobre vantagens, mas ela já contou todas as vantagens pra gente que tem essa tecnologia, né? A cicatriz não visível, o minimamente invasivo. Agora, a recuperação é mais rápida? Ela tende a ser mais rápida porque, né, em relação ao tumor, é a mesma coisa, mas como o nosso acesso é menor, como eu vou ter que abrir incisões menores, explorar menos esse pescoço, então o paciente vai tender a ter menos dor e tender a ter uma recuperação um pouco mais rápida do que uma cirurgia aberta e tradicional. Olha que bom. Agora tem uma pergunta de uma pessoa aqui no meu Instagram que disse o seguinte: todo paciente pode ser operado com esta técnica? Não, não pode. Então existem alguns pacientes que essa técnica não dá para ser aplicável. Então, por exemplo, em pacientes que fizeram radioterapia e têm um pescoço que nós chamamos de empastado, é um pescoço que fica completamente endurecido, uma pedrinha. Então, a gente não consegue acessar. Não é todo paciente que fez radioterapia que não vai poder utilizar, mas nós temos que avaliar caso a caso para ver se ele vai ser um bom candidato. Tá certo. Doutora, obrigada pela sua participação, trazendo aí novidades na área de cirurgia cabeça e pescoço. Parabéns também por esse trabalho e eu te espero mais vezes aqui no programa. Obrigada. E agora a gente continua falando de saúde com vocês. Doutora Débora, obrigada pela entrevista, obrigada sempre pelo carinho de estar aqui no Saúde Você. Bom, agora eu vou conversar com a doutora
Nicole Tigani. Ela é oftalmologista, especialista em retina clínica e cirúrgica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho agora com vocês sobre como o diabetes afeta a nossa visão, né? Bom, falou em visão, eu particularmente, às vezes eu faço programa de óculos, às vezes eu faço sem óculos, eu tenho um sério problema, eu tenho astigmatismo, hipermetropia, tem um monte de coisa. Mas hoje nós vamos falar sobre diabetes e como ele pode realmente afetar a visão. Exatamente. Explica um pouquinho pra gente. Então, o mecanismo que o diabetes afeta a nossa visão são múltiplos, né? Primeira coisa que todo mundo conhece é a questão da catarata. O que é a catarata? A gente tem uma lente dentro do olho, que seria basicamente isso daqui, que ficou opacificada. E o diabetes tem esse poder. Mas o que a gente mais fala é na tal da retinopatia diabética, que é o tema proposto aqui para a discussão, né? O que acontece? A gente tem a catarata, que é no início do olho. O fundo do olho, o tapete do olho, é a nossa retina. Aqui a gente tem o fundo do olho, uma imagem ilustrativa de um olho normal. Sim. Aqui a gente tem o nervo e a retina. Como tem esses vasinhos na retina, eles são muito frágeis. E qualquer alteração neles, eles podem exudar, formar um edema, que a gente fala, um líquido na visão. E o diabetes afeta principalmente eles e pode levar a quadros como aqui e aqui. Nossa, mas ali já está bem diferente do primeiro. Exatamente, é porque assim, esses vasinhos, eles acabam exudando, formando um líquido que altera o centro da visão, que é o tal do edema macular. Ou ainda, eles são tão frágeis, que eles podem acabar rompendo e acabam formando hemorragias no fundo do olho. Mas, doutora, nessa foto, a pessoa que está enxergando? Praticamente nada, ele vê só vultos. Porque o que acontece? Quando esses vasos são fragilizados, o oxigênio não chega na retina. No intuito de formar uma nova oxigenação, são formados dos neovasos, uns vasinhos novos, que eles são mal formados. E quando eles se formam, eles acabam fibrosando. Quando eles fibrosam, eles formam toda essa área aqui que a gente consegue ver, acabam até tracionando a retina e podendo levar a um descolamento de retina. Agora, a gente vê uma diferença muito grande de uma foto para outra. O que é que a gente quer entender? Como que a pessoa percebe um sintoma, por exemplo? Como perceber o sintoma de uma retinopatia diabética? São duas coisas, né? Quando a gente tem aquele tal do edema macular, a mácula é o centro do olho, ela fica basicamente aqui. Quando esses vasos apenas exudam e soltam esse líquido, você tem um líquido bem no centro da sua visão. Depois eu vou mostrar na outra foto que você vai ver imagens distorcidas, como se você olhasse algumas linhas retas e visse elas mais profundas ou elas um pouco mais para cima, porque mas você tem essa alteração. A pessoa em casa, por exemplo, ela já consegue, pega uma figura como essa. Um portão de casa, basicamente. Já começa a perceber a distorção. Exatamente, que é assim você consegue ver essa distorção. Não dá tanto uma baixa de visão, dá mais esse sintoma que chama metamorfopsia. Se você tem aquelas hemorragias que eu mostrei, que realmente pode sangrar no fundo do olho, aí sim você tem uma baixa de visão súbita e abrupta que vê apenas movimento de mãos. Tá, então só para quem está em casa, para entender bem o sintoma, a pessoa, quando ela tem essa diferença de imagem, ela não está perdendo a qualidade de visão, ela está tendo distorção, é isso? Exatamente. Tá. Você vê que as letras, às vezes, elas aprofundam, às vezes elas ficam um pouco para cima, elas distorcem realmente. E é um sintoma bem interessante, porque não é uma baixa visual em si. Agora, a gente sabe que com o passar do tempo, naturalmente, as pessoas, a visão, ela vai tendo alterações. Com que periodicidade procurar um oftalmologista? Basicamente, descobriu que está com diabetes, procura o oftalmologista e tem que fazer esse exame do mapeamento de retina, que você vai ver como está o fundo do olho, anualmente. Porque quando dá sintoma já está muito avançado. E como que é o tratamento? Existe tratamento? Lembra aqueles vasinhos mal formados que eu falei? Você tem que queimar eles para evitar que eles sangrem. Então, você tem um laser, um mecanismo a laser, que aqui é um olho cortado ao meio, né? Você faz o laser para queimar esses vasinhos, evitar que eles promovam um sangramento, ou então você tem a tais das injeções intravítreas, que você faz uma injeção dentro do olho mesmo. E do que é essa injeção? É de uma substância que a gente fala que é anti-VEGF. O que é isso? Ela vai inibir a proliferação desses vasos e aquele edema que eu falei que às vezes pode surgir, ele vai ajudar a enxugar esse edema. É um procedimento que ele exige um ambiente estéril, cirúrgico, mas é relativamente simples até. Doutora, obrigada pela sua participação. Muito explicativa, a gente nunca falou sobre retinopatia diabética, então fique de olho, continue acessando o nosso programa através do nosso canal do YouTube, das nossas redes sociais. Programa Saúde Você também no YouTube e no Instagram. E quem quiser me acompanhar, dudarodrigues.oficial. Espero vocês no próximo domingo.